Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Francisco Rodrigues. Irmãos, nesta manhã nós estaremos fazendo menção da palavra do Senhor e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo a respeito da santificação e santidade, para que nós possamos ter uma melhor compreensão a respeito da santificação e da santidade. Antes de tudo, quero estar orando com os irmãos para que o Senhor venha nos usar nesta manhã como Ele já tem nos usado, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te damos graças, ó Pai, por esta manhã e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Sua poderosa palavra, aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações para compartilharmos com a Tua igreja, com a Tua noiva. Ó Deus amado, venha trazer aos nossos corações a Tua revelação, a Tua palavra, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, que aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Pai, sem acrescentar e sem retirar absolutamente nada daquilo que está nos revelado na Sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a todos os ouvintes, a todos quantos chegar esse vídeo, ó Deus, para que sejam fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesta manhã nós estaremos tratando sobre a questão da santificação e da santidade. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito assim: procurai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a respeito deste versículo e nós ficamos um tanto que confusos, porque nós precisamos de uma explicação mais aprofundada. Aqui muitos irmãos, eles se sentem incapazes e até mesmo chega a confundir. Muitas pessoas ficam confusas, uma vez que eu não consigo me santificar a ponto de eu perder a minha salvação e não conseguir ver o Senhor, ou seja, estar com o Senhor. E quantas vezes nós já tivemos vários ensinos e nos faltam algumas respostas. Então é isso que hoje eu quero estar tratando com os irmãos, dentro de uma humildade. É claro, nós estamos nos esforçando no Senhor, buscando na Sua palavra, ouvindo bons mestres dentro da nossa visão pentecostal, né? Não, é claro que não com uma mente totalmente fechada a isso, mas pronto a aprender, porque toda revelação ela é progressiva. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma tese, mas nós queremos somente buscar o ensinamento da palavra de Deus a respeito daquilo que nos foi escrito. Por quê? Porque a hermenêutica, que é a arte de elucidar textos, de interpretar textos, ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, nós não precisamos buscar subsídios além da Bíblia, porque a Bíblia ela se explica por ela mesma. É só nós nos aprofundarmos e querer mergulhar nesse tesouro que é a palavra de Deus. Então, desde já, nós estaremos fazendo menção deste tema, que é santificação e santidade, diante do texto aqui
diante do texto de Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Nós estaremos fazendo menção deste texto, desse versículo, para que a gente possa chegar a uma compreensão, né, mais elucidada a respeito deste texto, para que não fique nenhuma dúvida. E eu quero estar tratando com os irmãos. O que é santificação? A santificação é um preço que precisa ser pago. Isso está em João, capítulo 17, versículo 6. A santificação, ela se conclui com um depósito que era feito na mão do sacerdote, que era depositado no santuário. Aonde nós vamos ter uma compreensão a respeito da santificação? Lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 27, Levítico capítulo 27, nós vamos ter um estudo 27, do 1 ao 27, a respeito do que acontecia do povo de Israel a respeito da santificação, para que nós possamos ter um pano de fundo, para que a gente possa chegar a uma melhor compreensão. Ou seja, era-se depositado, a pessoa que ela quisesse se santificar, ela tinha que depositar um valor na mão do sacerdote ou do sumo sacerdote, para que ele depositasse no santuário, e aí então ele estava santificado. Então podemos concluir que a santificação era um depósito na mão do sacerdote ou do sumo sacerdote, que era depositado no santuário, e aí essa pessoa estaria santificada, ou seja, ela estaria guardada, ela estaria segura de qualquer outra situação, uma vez que ele fizesse o preço, o pagamento, para que essa santificação pudesse ocorrer. Isso no Antigo Testamento, segundo Levítico, capítulo 27, do versículo 1 ao 27. Isso lhes proporcionaria segurança. Então, isto é santificação. Santificação é um depósito pago na mão do sacerdote, que era depositado no santuário. Isto é a santificação. Ou seja, a santificação, ela não é um processo. A santificação, ela não é um processo. Eu não conseguiria hoje me santificar. No Antigo Testamento, eu me santificaria através de um preço pago. Mas no Novo Testamento, nós não teríamos essa condição hoje. No Novo Testamento. A santificação, ela é um ato que Jesus efetuou no seu sacerdócio universal, da ordem de Melquisedeque, na ordem levítica, depois da sua morte na cruz. E a diferença é diferente do viver com santidade. Então, santificação é um ato que Jesus efetuou por nós, que é diferente de santidade. Ou seja, a santificação é algo feito por Jesus, hoje no Novo Testamento, por cada um de nós, nos trazendo segurança, que é diferente
de santidade. Como que nós vamos comprovar aquilo que aconteceu em Levítico capítulo 27, do versículo 1 em diante, com o Novo Testamento? Por quê? Segundo Hebreus capítulo 10, versículo 1, o Antigo Testamento é a sombra das coisas que iria se cumprir no Novo Testamento. E Jesus, ele vem para cumprir todo o ritualismo do Antigo Testamento. Então Jesus veio para cumprir todos os requisitos da lei cerimonial. Então Jesus, ele veio cumprindo a lei. Jesus é cumpridor da lei. Ele cumpre todo o ritual para nos entregar a sua bênção, para nos abençoar. E aonde nós vamos comprovar isso? Que Jesus, ele veio para nos santificar, desde que a santificação não é um processo, como muitos ensinam. Se eu não me santificar, se eu não estiver santificado, eu não posso realizar, eu não posso fazer. E esta ideia que eu preciso me santificar, que eu me santifico e que eu estou no processo de santificação, tem trago muitos problemas. Por quê? Uma vez que eu não tenho entendimento, eu sou uma pessoa mais fraca na fé. E com isso, Satanás, ele vai ganhar território. Com isso, Satanás, ele vai nos enfraquecer com seus ardis. Somos um povo mais sensível. Somos um povo mais vulnerável aos ataques de Satanás. Mas quando nós buscamos entendimento, aí a gente vai viver Provérbios, capítulo 24, versículo 5, onde diz que o conhecimento consolidará a minha força. Então nós precisamos entender a diferença entre santificação e santidade. A santificação é um ato que Jesus cumpriu por nós. Através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós fomos santificados e nós fomos guardados. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós estamos santificados para realizar a sua vontade, a sua obra. Quem? Todos quantos creram em Jesus. Todos quantos fizeram essa aliança com Deus através de Jesus. Se você creu em Jesus Cristo e o confessou como seu Senhor e seu suficiente Salvador, você está santificado na pessoa de Jesus. No Evangelho de 2 João, capítulo 17, no versículo de número 11, ele diz assim: já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo. Aqui vai entrar a santificação, porque a santificação, ela nos traz segurança. A santificação nos guarda no mundo.
A santificação nos traz segurança. Nós estaremos seguros com a santificação que os discípulos eles precisariam. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então, os discípulos precisavam ser guardados, porque Jesus ia sair de cena, ia ser glorificado, e eles não teriam mais a presença de Jesus com eles ali personificado. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está falando com o Pai e pedindo para o Pai o santificar, que era o que acontecia em Levítico, capítulo 27. Eles precisavam ser guardados, eles precisavam ser protegidos, e isso só se daria através da santificação. E Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós sabemos que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra falada. E ele diz assim: santifica-os na verdade. Ou seja, parafraseando, Jesus está dizendo: santifica-os em mim, santifica-os na sua verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? A palavra é o verbo. E o verbo é Jesus, como João vai relatar no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então Jesus está dizendo: santifica-os em mim. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora Jesus enviará os discípulos santificados nele, guardados por ele, seguros nele. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui Jesus está dizendo que tanto os judeus, ao qual o povo é o povo escolhido, não só por eles, os discípulos ou os judeus, mas também os gentios, ao qual seriam alcançados pela sua palavra, que seria pregada a eles, e muitos haveriam de crer. Então Jesus os santificaria na sua pessoa. E aqui nós temos a comprovação que a santificação ela é um ato feito por Jesus. Jesus nos santificou. Jesus santificou os discípulos, santificou a mim e santificou a sua igreja, para que nós sejamos guardados do maligno, para que nós estejamos seguros nele. E agora, capacitados, guardados por ele, assim ele nos envia a fazer a sua obra. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. No versículo 10, nós também temos uma outra prova que a Bíblia, que a palavra de Deus nos dá, porque a Bíblia, ela explica a própria palavra. Está escrito assim, Hebreus 10:10. E foi nessa vontade que fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Uma vez que Jesus, ele fez o papel do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que no ato da cruz do Calvário, quando Jesus está sendo crucificado,
quando ele entrega o seu espírito, Jesus vai ao santuário celestial. E lá ele vai depositar o sangue inocente. E depois que ele deposita o seu sangue inocente, ele vai aspergir o sangue, nos dando a santificação. Ou seja, nos assegurando, nos dando livramento, nos justificando. Se nós também formos para a primeira de Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 30, está escrito assim: ora, também vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Jesus, ele cumpre o papel do sumo sacerdote e ele nos coloca numa situação, num outro patamar, santificados, guardados, livres de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós estamos santificados. Isso é um ato de Jesus por nós. Em Jesus, eu posso seguir em frente. Ou seja, a santificação foi um ato conquistado por Jesus para nos dar a segurança nele, na pessoa dele, aonde nós temos sabedoria, aonde nós temos a justificação, a redenção, tudo por conta de Jesus Cristo. E a santidade? Se a santificação é um ato, e a santidade? A santidade é uma conduta que eu devo ter para com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar a respeito da santidade. A santidade, sim, é uma conduta que eu tenho desde que eu fui santificado. Uma vez que eu estou santificado em Cristo, eu agora tenho condições de andar em santidade. Porque, através da santificação que Cristo conquistou por mim, ele me tornou santo. Ele me fez santo. Agora eu sou santo, como meu Deus é santo, que é o que Pedro diz. E em Cristo Jesus, em Cristo, ele me chama a viver em santidade. Estando em Cristo, santificado por Cristo, eu agora tenho condições de andar em santidade diante de um mundo pecaminoso. Isso está em 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. Preste bem atenção. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, então aqui na parte A, eles já estão santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todas as partes invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Em Jesus, agora santificado, eu recebo o chamado para andar em santidade. Santificação foi um ato conquistado por Jesus na cruz, quando Jesus sobe aos céus e ele deposita o seu sangue inocente para me santificar. Ele deposita o preço para que eu fosse santificado. E agora, nesta santificação, eu estou sendo chamado a viver em santidade, a andar em santidade,
desde que eu já sou santo. Então, quando nós estamos diante do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, dizendo que aqueles que não se santificarem não verão a Deus, ali o autor aos Hebreus, ele está escrevendo para os homens naturais que não aceitaram a Jesus, aos homens naturais, aos homens ímpios, que não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e eles então não recebem a santificação, por isso eles não verão a Deus. Mas isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com aqueles que creram em Jesus, como você que é a igreja de Jesus, e recebeu a santificação. Você verá Jesus, você está com Jesus. Jesus lhe deu a vida eterna. E você agora andará em santidade. Você vai andar em santidade porque Jesus lhe capacitou para isso. Você recebe a presença do Espírito Santo de Deus para lhe capacitar a viver em santidade, em andar em santidade. A santidade é a minha conduta segundo aquilo que Jesus fez na minha vida. A santidade é o meu andar com Deus. Como nós temos um estudo aqui também na Bíblia pentecostal que diz assim: a santidade foi o propósito de Deus para o seu povo, quando ele planejou a salvação. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo, quando ele veio a esta terra. A santidade foi o propósito de Cristo para quando ele se entregou por eles na cruz. A santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo, Romanos 8:2. Então, diante da santidade, que agora nós temos condições de ser santo, nós estamos capacitados a ser santo, porque Ele nos fez, Ele é quem nos faz santo. Então você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está santificado em Cristo Jesus, você se tornou santo pela pessoa de Jesus Cristo, e agora você está apto a andar em santidade. Porém, se você resistir à atuação do Espírito Santo, que é o que Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses, não extingais o Espírito. A palavra extingar significa apagar a atuação do Espírito Santo na tua vida. Então você resiste ao Espírito Santo e você não anda em santidade. Por quê? Você não anda em santidade devido à dureza do seu coração. Ou seja, em algumas áreas você pratica a santidade, você vive em santidade. Em outras áreas você ainda não anda em santidade, por causa da dureza do seu coração. Porque nós não queremos abrir mão dessas determinadas áreas da nossa vida. E aí nós então não andamos em santidade em determinadas áreas. É claro que isto também é um aperfeiçoamento, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós nascemos de novo, nós estamos num crescimento espiritual. Nós estamos amadurecendo na nossa alma. E isso já é um outro estudo que eu também quero abordar com os irmãos. O significado da palavra aperfeiçoamento, quando nós entramos no aperfeiçoamento. E eu quero abordar isso com os irmãos. Mas hoje, o meu intuito é deixar claro a respeito da santificação, que é um ato conquistado por Jesus, e a santidade, que é a minha conduta em resposta à santificação que
que Cristo me deu, que Cristo conquistou por mim, na sua pessoa. Por quê? Porque jamais o homem estaria em condição de se santificar. Como está escrito em Isaías capítulo 64, versículo de número 6. O homem jamais, é impossível ao homem se santificar. Quantas vezes você já ouviu, eu preciso me santificar? Se eu não me santificar, eu não posso realizar a obra para Deus. Não, meu irmão. Seria impossível ao homem, à humanidade por si só, por ela mesma, conseguir se santificar. Isaías capítulo 64, a Bíblia, ela nos relata que isso seria algo impossível para o homem. Isaías capítulo 64, versículo 6. E todos nós nos tornamos como aquele que é impuro, e todas as nossas justiças, e todas as nossas equidades ou justiças são como um trapo imundo. Ou seja, todo o seu ato de justiça por si só, ou seja, toda a sua vida de oração por si só, todas as suas obras meritórias por si só, todos os seus bons pensamentos, toda a sua dedicação por si só, a Bíblia diz que seriam como trapo imundo. Por quê? Por causa da sua natureza humana caída. Uma vez que você tem uma natureza humana caída, tudo que viesse de você não pode chamar a atenção de Deus. Não pode conquistar a Deus, porque Deus é santo. O que nos traz a presença, o olhar de Deus se voltar para nós, não seria as nossas obras de justiça. Isso está sendo falado em Isaías 64:6. E todos nós nos tornamos como aquele que é impuro, e todas as nossas equidades ou as nossas justiças são como trapo imundo. Todos nós nos desvanecemos como folhas, e as nossas iniquidades nos arrebataram como um vento. Todas as nossas iniquidades. A palavra iniquidade significa a prática do pecado. Não é o pecado, mas a prática do pecado. Então, a prática do pecado nos arrebata como um vento. Então, o único que pode fazer obra de justiça aceita pelo Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, a primeira pessoa da divindade, é Jesus Cristo, o homem perfeito, o justo, aquele que veio e não pecou, como está como nos foi relatado em Isaías, capítulo 53. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. No entanto, nós o considerávamos culpado, ferido e afligido por Deus. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas chagas e por suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um tomou o seu próprio caminho. Mas o Senhor Jeová fez recair sobre ele a iniquidade. Mas o Senhor Jeová fez recair sobre o filho a minha iniquidade, a sua iniquidade, para que ele, através dele, nós pudéssemos ser santificados, guardados, livres do maligno.
de todos nós. Foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Depois da opressão e do juízo, foi arrebatado. Que de sua geração relatará isto? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e ferido pela transgressão do meu povo. Aleluia. Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, Ele nos deu vitória na cruz do Calvário, quando Ele sobe no santuário de Deus para depositar o seu sangue inocente para nos santificar, para nos redimir diante do Pai. E através dessa santificação, eu estou capacitado e eu fui chamado a ser santo. Ele fez a santificação. Ele me tornou santo diante de Deus. E agora eu preciso responder tudo aquilo que Jesus fez por mim e fez por você. Como? Andando, vivendo nessa santidade. Capacitado por esse tremendo Deus. Aquilo que você não podia fazer, aquilo que eu não podia fazer, Ele fez por nós. Ele se doou por nós. Ele nos fez santo para que nós pudéssemos andar em santidade. Quando eu não ando em santidade, é porque eu resisto ao Espírito Santo. É porque eu não quero andar em santidade. Eu desejo pecar e assim eu transgrido a lei. Eu peco. É por isso que eu preciso me arrepender. Lembrar-me do lugar aonde caí e me arrepender. E aí Deus então está de braços abertos para me receber quando há arrependimento. Por quê? Porque eu estou capacitado por Ele a ser santo, a andar em santidade. Estar santificado é estar guardado do maligno. Satanás não pode lhe tocar. Satanás não tem direito mais de lhe tocar. Satanás não pode lhe afligir, porque você está guardado. Você foi santificado. Alguém depositou um preço, um valor. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele depositou um grande valor, que Pedro vai dizer que não foi com prata e nem ouro, com coisas corruptíveis, mas com seu verdadeiro sangue. Ele nos purificou de todo o pecado, para nos guardar, para nos trazer em segurança. Ele santificou a você e a mim. Isaías 54:17, é por isso que Deus revela isso ao profeta Isaías. Capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Por quê? Porque você está santificado. Você está santificado em Cristo Jesus, para você agora andar em santidade. Você tem todas as condições de ser santo no mundo pecaminoso. Você tem todas as condições de viver em santidade para com seu Deus, porque Ele nos proporcionou. Então nenhuma ferramenta, nenhuma arma forjada prosperará contra mim e contra você. Por quê? Porque você está num outro patamar. Você é a igreja do Deus vivo. Você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não seja enganado, não seja iludibriado, não seja passado para trás diante de tantas outras mensagens que faz você ser um ser dependente de homens fraudulentos que queiram tirar vantagens. Jesus fez com que você e eu, a igreja dele, a noiva dele, a sua esposa, estivéssemos num outro patamar. A Bíblia está dizendo: nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
Toda arma que se levantar contra você, contra a igreja do Deus vivo, lembra o que ele disse para Pedro? As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você acha que a igreja é o templo aonde você sobe para adorar? A igreja é você. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo, o santuário de Deus, aonde Deus habita. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Lamacandaraia. Ora, mandorobialabiaçúbia, kendaramanai, santificados vencedor. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ao som da trombeta do arrebatamento, tu vais subir, aleluia, porque ele te assegura, porque ele te guarda. Ele disse no Evangelho de João para o Pai: eu não posso os deixar sozinho, eu não posso os deixar só. Santifica-os, Pai, guarda eles, ó Pai. O mesmo clamor, a mesma intercessão. Nesse momento eu posso sentir o meu Jesus do lado, à destra do Pai, ao qual ele está agora, e o Espírito do Senhor agindo aqui na terra, porque ele trabalha a todo momento, e ele nos guardando, e ele dizendo: eu os santifiquei, eu os guardei, vocês estão guardados. Independente se você caiu ontem, independente se você caiu há 10 minutos atrás, você é a igreja do Senhor. Arrependa-te e Ele cobrirá você com o teu sangue novamente, porque você está guardado. O Espírito Santo de Deus permanece em você. O Espírito Santo de Deus está em você, e ele está dizendo: por causa da santificação, você agora anda em santidade. Você é santo porque ele te fez santo. Por mais que você viva, tem muitas pessoas dizendo no nosso meio: eu estou lutando contra o pecado. Jesus já resolveu esse problema do pecado. Jesus já resolveu o problema do pecado. Esse problema já está resolvido. Já está resolvido na cruz. Mas quando nós transgredimos, quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender e reconhecer tudo aquilo que foi feito no ato da santificação, ao qual ele me assegura na cruz do Calvário. Jesus colocou a igreja num outro patamar. Você está santificado. Você está guardado do maligno. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ele me deu autoridade para condenar toda língua em juízo contra mim, toda acusação do inimigo. Tudo aquilo que o inimigo te acusou de ontem, de 10 minutos atrás, do seu passado, você agora, que é a igreja de Jesus, porque você creu na pessoa de Jesus, você que está santificado e que anda agora em santidade, você está crescendo. E você está descobrindo a autoridade que Deus te deu. Você agora está amadurecendo, você está crescendo. Você está num processo de amadurecimento, mas já é santo. Você já está santificado. Você já é santo. É por isso que Pedro vai dizer: sede santo, porque o seu Deus é santo. E o nosso Deus em Cristo Jesus, ele nos chamou a ser santo. Quando eu chego diante de Gálatas, do texto, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 25.
Paulo aqui, Gálatas 5, versículo 25, está escrito assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Uma vez que eu nasci de novo, que eu fui santificado, que eu nasci de novo, agora eu só devo andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar segundo a obra que me foi feita. Uma vez que eu fui santificado, eu me tornei santo. E agora eu ando em santidade, porque eu reconheci a obra que me foi feita. Se eu vivo pelo Espírito, porque o Espírito me trouxe vida, eu ando também nessa vida que o Espírito me trouxe. Esta vida de santidade. Se eu não estou andando em santidade, existem dois fatores. Ou por falta de conhecimento, ao qual a igreja que eu congrego não me dá alimento sólido e só me trata com leite, como Paulo disse à igreja de Corinto. E Paulo vai dizer à igreja de Corinto, porque eles eram santificados, mas eles não andavam em santidade. Então quer dizer que eu posso estar santificado em Cristo Jesus, mas não estou andando em santidade. E aí nós vamos ter quem? Os carnais, que são os meninos, que já é um outro estudo que eu também quero dar a você. Eu quero explicar quem são os naturais, quem são os carnais, os meninos, e quem são os espirituais, porque nós não temos essa explicação. Nós não temos esse aprofundamento que vai nos consolidar a nossa força. Então eu quero fazer um resumo aqui. O que é a santificação? O que é a santificação? A santificação, ao qual nós estudamos aqui, aleluia, a santificação era um depósito na mão do sacerdote que era depositado no santuário. Uma vez, um ato feito por Jesus Cristo nos santificou, como está em Hebreus, capítulo 10, no versículo 10. A santidade é a minha conduta em relação à santificação que me foi feita. A santidade é a minha resposta para com o ato de Deus através de Jesus Cristo para me santificar. E isso é santidade. É a minha conduta, é o meu modo de viver, porém capacitado, fortalecido por esse Deus a ser santo. Louvado seja Deus por isso. Eu quero te agradecer a todos que estão conosco. Convide outros irmãos. Nós estaremos tratando dentro de uma humildade, buscando na palavra de Deus aquilo que nós desejamos e precisamos ouvir a respeito da palavra do Senhor, porque somente através do ensino da palavra, através da sã doutrina, através do ensinamento, da instrução, é que nós vamos chegar a uma compreensão de quem é Jesus na nossa vida. O que Jesus fez por nós. Qual o nível que Jesus já me colocou. Tem muitos ensinamentos que estão dizendo que Jesus, que o Pai precisa fazer algo extraordinário, que Ele vai fazer algo extraordinário hoje, que Ele vai fazer algo extraordinário amanhã, sendo que a maior vitória
algo mais extraordinário que a gente já pôde ter na nossa vida, já aconteceu há 2000 anos atrás, que é a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda do ungido, do Cristo. Aleluia. A vinda daquele que cumpriria todo o Antigo Testamento na sua pessoa. Para quê? Para nos dar vitória. Você, a igreja, eu, a igreja, nós estamos em vitória na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero te agradecer e quero encerrar esta primeira aula, estudo bíblico. Tenho muito que aprender e eu glorifico a Deus por isso. Porque se eu tenho muito que aprender, é porque eu me guardo da soberba, eu me guardo do orgulho, porque a palavra de Deus diz assim que Deus abomina aos soberbos, mas Deus exalta os humildes. Não sou teólogo ainda, e eu louvo a Deus pelos mestres, porque foi um ministério, foi um dom que Jesus deu aos mestres. Mas estamos caminhando para ser. Estou me esforçando no Senhor para buscar o melhor para vos apresentar. E eu sei que tenho muito que aprender, mas eu quero a verdade. Eu quero a sinceridade daqueles que me ensinam. Porque a única coisa que nós necessitamos é da palavra, segundo como ela está escrita. Nós não precisamos de histórias, nós não precisamos de ouvir piadas nos nossos púlpitos, brincadeiras. Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, que nos instrui, que nos coloca num caminho em vitória e nos leva à adoração a esse Deus tremendo, maravilhoso. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te dou graça por este período, ó Deus, maravilhoso, onde podemos falar segundo a Sua palavra. Meu Deus, eu te agradeço pelas bênçãos recebidas nesse momento, porque como está escrito na Sua palavra, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Eu aguardo todos vocês para outra aula, para outro vídeo. Amém, graças a Deus. Tenha um ótimo dia.